Boa noite, meu nome é Carla Delisney Fernandes Rosolém. Eu moro na cidade de Cambé, no estado do Paraná. Tenho 57 anos. Eu iniciei na área de artesanato já na minha família mesmo, isso fazia parte, né, é uma coisa cultural. A minha avó, de origem alemã, ensinou minhas tias, minha mãe. Na época, a minha mãe fazia magistério, e no magistério ensinavam tricô, crochê também, né? A minha avó ensinou bordado e tinha até aula de corte e costura. E então a minha mãe passou isso, acabou passando isso para mim, para minha irmã, né? E depois com a entrada da minha cunhada para a família, acabou aprendendo também. Mas com a minha cunhada eu aprendi o bordado xadrez. A minha mãe, ela fez todo o enxoval dela bordado à mão, inclusive o enxoval dos filhos, né? Quando eram bebês, tudo bordado à mão. E com isso eu acabei fazendo também, né? Na adolescência eu fazia crochê, fazia tricô, que a minha mãe me ensinava, minha avó também. Então eu acabei fazendo quando tive meus filhos, acabei fazendo bastante roupinha para eles e para sobrinhos, né? Então, e fazia também algumas coisas para vender para as amigas, pulseirinhas, é, cintinho, né? Na minha adolescência eu usava bastante o cinto penduradinho, então acabei fazendo para elas e depois acabei ensinando. A gente fazia colarzinho de miçanga, pulseirinha, então eu tive bastante contato com a área de artesanato. Conforme o tempo foi passando, eu nunca me afastei do artesanato e acabei me interessando pela costura e acabei fazendo roupa para os meus filhos, fazia roupa para mim, quando eu queria alguma coisa. E isso me ajudava bastante, porque às vezes você ia visitar alguém, levava alguma peça que você tinha feito como presente, né, da pessoa estar recebendo você na casa dela, né? Então, isso foi uma coisa que era gostoso, é gostoso você fazer e levar, dar de presente para a pessoa, num aniversário, eu sabendo do que as pessoas gostavam, eu também fazia. Depois eu acabei, na época da pandemia, antes da pandemia, eu fazia, né, algumas coisas sob encomenda e mais na área da costura criativa. E como eu trabalhava, eu não tinha tanta dedicação a essa parte, né, a costurar ou a fazer o crochê ou a fazer o tricô, porque eu trabalhava, então o tempo era mais contado, né? Mais dividido, então eu não tinha tanto tempo. Mas depois, na época da pandemia, eu acabei ficando desempregada e quando passou aquele susto inicial, né? Eu pensei em começar a fazer para vender. Eu tive bastante dificuldade porque a gente se isolou e eu sempre, quando ia comprar o material, é diferente você ir na loja, escolher, tá vendo a qualidade e você comprar pela internet. Mesmo porque o correio ficou em greve bastante tempo, não faziam as entregas, então foi uma época muito difícil. Mas assim que foi possível, eu comecei a vender pelo WhatsApp para algumas amigas, né? Fazendo suplás, fazendo jogos americanos, alguma coisa em patchwork.
E, e com isso eu fui vendendo alguma coisa, mas não era igual quando eu trabalhava. Porque quando eu trabalhava eu tinha mais contato com as pessoas, então ficava mais fácil de eu divulgar o, o meu trabalho, né? E já na pandemia eu tinha que chamar no WhatsApp, então você fica mais limitada, né, para poder para poder divulgar o trabalho. E mesmo que eu postasse em redes sociais, tinha aquela dificuldade, vai na casa da pessoa levar, a pessoa vem buscar e o contato. Então, a época da pandemia dificultou bastante a, as minhas vendas, né? Mas o pouco que eu vendi me ajudou com algumas contas, porque daí, né, eu já não estava trabalhando e ao mesmo tempo isso foi bom, teve um lado bom, porque daí eu pude me dedicar mais, eu fui adquirindo experiência, eu buscava inspiração, além das memórias, das coisas que eu via e que eu gostava quando a gente podia, né, tá andando por aí, e mesmo na época da minha infância ou da minha adolescência, quando eu via, por exemplo, na casa da minha avó tinha bastante crochê, então ela era bastante criativa. Aí eu acabei me dedicando mais a fazer e me dediquei mais ao bordado xadrez, que é uma coisa assim que parece que não é tão divulgado, né? Aí também acabava lembrando, às vezes a gente está no shopping andando e vê uma loja de móveis ou uma loja de utensílios, né? De decoração, e você vê suplás, você vê jogos americanos, eu já ficava, né? E guardava na memória. Então, na época da pandemia, eu pude me dedicar mais a fazer, né? A experimentar com novos tecidos que eu tinha guardado e que eu, né, jamais pensava em utilizar. E fazer outros tipos de produto, né? Sempre para casa, né? Eu não fazia, a não ser casaquinho de bebê que eu fiz, mas na costura criativa sempre me dedicando mais à casa. Eu participei de feiras e fiz curso depois que a gente já começou a poder sair, né? Eu participei de feiras, participei de cursos, participei de alguns editais. Então, com isso a gente vai trocando ideia com as pessoas que a gente vai conhecendo, e uma divulga uma coisa, outra divulga outra, eu faço isso, eu faço etiqueta, eu faço isso. Então, a gente acaba formando um grupo. As vendas ainda não estão na sua normalidade, mas elas estão começando a melhorar, né? Uma coisa que eu sempre tive vontade, porque na minha adolescência eu acabei ensinando algumas amigas, né, a fazer as pulseirinhas de miçanga, a fazer os cintinhos, as pulseirinhas com barbante, né? A minha mãe sabia os pontos básicos de macramê, então muitas vezes fazia cintinho de macramê, pulseirinha, mas era pouca coisa, era tudo meio que uma brincadeira. Mas ali eu já achei bastante prazeroso poder ensinar. E depois, com o tempo, né, a gente vai amadurecendo e eu fiquei pensando que da mesma forma que o artesanato que eu aprendi na minha família pôde me ajudar de várias formas, porque até como uma terapia ocupacional, né?
porque você fica isolado, você não conversa com ninguém, você né, é uma forma de você se ocupar, né? E, e quando eu era adolescente, isso despertou essa vontade de ensinar. E é uma coisa que eu tenho bastante vontade, sabe? Eu penso que da mesma forma que me ajudou, poderia ajudar outras pessoas, né? Que ali na sua comunidade pode ter as suas clientes, né? Pode acabar ajudando no ganho e a pessoa até melhorar a, a, a própria emoção dela, né? Eu acho que o trabalho com idoso deve ser uma coisa muito legal, porque é uma forma de você dar carinho, né? Eu sempre pensei que fazer alguma coisa para o outro, né, é uma forma de você demonstrar o seu carinho, né? Seja cozinhando, seja costurando, seja cuidando, seja dando atenção, a pessoa se sentir valorizada, ver que ela não está ali sem utilidade, trocar histórias, informações, né? Então isso é uma coisa que eu tenho bastante vontade, até mais vontade do que, digamos, ter uma loja, não tenho, tenho vontade de fazer parte, assim, de poder ensinar o pouco que eu sei, né? E também me aperfeiçoar, fazer cursos, aprender novas técnicas, ver novas criações, né? E dali me inspirar a ter novas criações para minha produção, né? Então isso é um sonho que eu tenho. Eu acho que do contato da minha avó, minha mãe me ensinando, né? A gente ali na família, era uma coisa tão gostosa, sabe? E eu acho que isso ficou em mim, então eu tenho bastante vontade de, de ensinar. Como eu já falei, eu faço suplás, faço casaquinho de nenê, faço suplá de crochê, cachecol masculino, que é uma coisa que pouca gente faz, geralmente faz para mulheres, né? Geralmente a mulherada que gosta, mas eu faço bastante cachecol masculino e fica estiloso, fica bonito. Então, tudo isso veio da minha adolescência, sabe? Minha mãe fazia pullovers para o meu pai, então era, era bem legal e isso acabou despertando em mim para fazer. Então, daí também veio a minha inspiração, né? Eu acabei me inspirando nas minhas memórias e vejo muita coisa na internet, muita coisa, sabe? Muito vídeo, porque quer queira, quer não, é essa a ferramenta que a gente tem para aprender hoje, né? Então, às vezes faço cursos online e vou procurando ampliar esse meu conhecimento e uma forma mais fácil de poder ensinar, de poder passar para as pessoas, caso um dia eu consiga poder estar pondo esse sonho em andamento, né? Bom, então eu faço isso desde a minha adolescência, já estou com 57 anos, então tem um bocado de tempo que eu mexo com isso. Veio tudo da minha família, foi lá na minha avó que tudo começou, né? Que deve ter começado com a minha bisavó, com certeza. E é isso que eu tenho para contar para vocês, tá? Obrigada e boa noite.